gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A nossa aula de hoje é para encerrar cálculo estequiométrico. Nós iremos encerrar com o rendimento e pureza dos reagentes, certo? Se liga aí na leitura da questão. Em um processo de obtenção de ferro a partir da hematita, que é Fe2O3, considere a equação não balanceada. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será de... Pronto, vem aqui comigo agora para você entender a resolução da questão. Primeira coisa, coloca aqui a equação química e você tem que observar se ela está balanceada. Como você está vendo aqui, ela não está balanceada e também no enunciado foi falado que não está. Então, vou só organizar aqui, ó. Ferro no reagente 2, vem um 2 para cá. Oxigênio 3 aqui no reagente, coloca um 3 para cá. Fica 3 carbonos, pronto, um 3 para cá. Depois do balanceamento, você vai observar o quê? O que é que a questão está falando e o que é que ela quer. Ela falou aqui no minério, né? Falou aqui no óxido de ferro e ela está querendo saber valores para o ferro. Importante você ficar atento porque ela está lhe perguntando qual é o rendimento. Então, diferente lá de reagente em excesso limitante, aqui a questão, ela realmente lhe pergunta o rendimento, ela lhe dá a pureza. Então, olha aqui, ó. Esses valores, de onde foi que eu tirei? Aí na questão não está informando, mas toda questão é obrigatório ter, tá? Ela só não colocou porque é questão de vestibular e isso vem lá no início da questão. Então, esse valor aqui que eu calculei é a massa molar, certo? Esses valores aqui de cima, MM, é a massa molar dessa molécula aqui, que eu já calculei. Você vê lá quanto vale a massa do ferro, multiplica por 2, massa do oxigênio, multiplica por 3, dá esse valor aqui. E a massa molar dos dois ferros, que dá 112 gramas por mol. Primeira coisa que eu fiz foi isso, tá? Só calcular a massa das moléculas. Mas até montar essa regra de 3 para chegar no meu resultado final, o que é que eu fiz? Ó? A questão fala em 4,8 toneladas de minério de ferro que tem um rendimento de 80%. Ou seja, 80% é o que ele vai render. E a questão não me disse quanto é que vale esses 80%. Ela só me deu o valor da tonelada, que foi 4,8 toneladas. Então, o que eu vou fazer? O que a questão me deu é o 100%, que é a massa total, e 80% é quanto rendeu. Então, quanto que vai render de 80%? É X. Ao multiplicar aqui meio pelos extremos, eu chego numa massa de 3,84 toneladas. Toneladas de quê? Do minério que a questão me deu. Então, aqui, ó, o valor da massa 3,84 que eu encontrei abaixo do minério. Como a questão está querendo saber do ferro, então é X. Ao multiplicar meio pelos extremos, eu chego no resultado de 2,688 toneladas de ferro. Simples, né? Bem fácil. Então, se liga aí na próxima questão sobre rendimento. Leitura da questão. Queimando-se um saco de carvão de 3 quilos numa churrasqueira com rendimento de 90%, quantos quilogramas de CO2 são formados? Pronto. Aqui a questão está perguntando quantos quilogramas do CO2 é formado e ela fala na questão do carvão. Se eu estou vendo que a minha reação química é carbono mais O2 formando CO2, então o carvão só pode ser esse daqui que a questão está falando, tá? Ela está falando que 3 quilos desse carvão vai ter um rendimento de 90%. Então, eu tenho que saber quanto que é 90% desses 3 quilos, para poder fazer a minha regra de 3 aqui. Como é a situação? Ó. O que a questão lhe deu, que é os 3 quilogramas do carvão, tá para 100%, porque é o todo. Como ela diz que tem um rendimento de 90%, então quanto que vai render 90% desse valor? Multiplica meio pelos extremos, aqui ó,
você chega no valor de 2,7 quilogramas. Aí, depois aqui só é você fazer o destaque na reação química para saber como eu vou resolver esse cálculo. Esses valores aqui, novamente, em gramas por mol, isso daqui é a massa molar. A questão é obrigada a lhe dizer o valor da massa do elemento químico ou da molécula e depois você colocar na regra de 3. 12 gramas por mol é equivalente a um carbono e a massa do CO2 dá 44 gramas por mol, porque do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então você vai multiplicar 2 vezes 16, somar com 12, você vai chegar no valor de 44 gramas por mol. 2,7 kg é o que rendeu de 90%, então aqui ó, abaixo do carbono. E aqui é X, porque a questão está querendo saber os quilogramas do CO2. Ao multiplicar aqui ó, meio pelos extremos, eu vou chegar num valor de 9,9 kg de CO2. Bem simples também, né? Então, fica atento à leitura da questão agora sobre pureza. O gás hilariante, N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3, conforme mostra a reação a seguir. Você tem aí a reação, já está até balanceada, se você conferir. Continua na leitura da questão. Se de 4 gramas de nitrato de amônio obtivermos 2 gramas de gás hilariante, que é esse N2O, podemos prever que a pureza do sal é de ordem, ou seja, uma questão como essa, gente, agora ele já está falando em pureza, e quando se fala em pureza, isso é muito importante na indústria, porque a indústria química recebe diversos materiais que muitas vezes, e por muitas vezes, na verdade, não é 100% o seu grau de pureza, né? Então, para isso é feito um cálculo para saber o quanto aquele material é puro. De acordo com a questão, o balanceamento já foi realizado. Ela lhe deu agora 2 massas e está lhe pedindo a pureza do sal, que no caso o sal é o nitrato de amônio. Anotei aqui os valores, ó, 4 gramas do sal, que a questão falou, 2 gramas do gás hilariante e está perguntando a pureza do sal. Veja que ó, eu anoto tudo bem direitinho abaixo da molécula que a questão está falando para facilitar o seu cálculo. Essa questão aqui de pureza, ela coincide um pouquinho com o rendimento, né? Ou seja, uma coisa leva a outra, que também é muito simples, ó. O que eu fiz? Eu dei um destaque para as 2 moléculas que a questão está falando e calculei a massa molar de cada uma delas, certo? Esses valores aqui, ó, ao lado, como vocês sabem, sempre eu estou colocando a massa da molécula. Então, peguei a massa de cada elemento químico segundo a tabela periódica e calculei, ó. A massa do nitrato de amônio é 80 gramas por mol e a massa do gás hilariante, 44 gramas por mol. Por que eu fiz isso daqui agora? Porque até o momento eu não sei qual é a minha massa real do sal, do nitrato de amônio, porque a questão me deu um valor de 4 gramas. E ela quer saber o quanto desses 4 gramas é puro. Então, o primeiro cálculo está sendo feito aqui, ó. Peguei essa massa de 2 gramas aqui do gás hilariante, está para X. Ao multiplicar o meio pelos extremos, eu chego nesse valor de 3,63 gramas do nitrato de amônio. Ou seja, esse valor aqui é o quanto rende desse sal. A questão lhe deu 4, mas não quer dizer que todo ele vai render, né? Então, 3,63 gramas foi o que rendeu. Quanto equivale isso em porcentagem, que é o que a questão quer? No caso, agora ela quer pureza. Então, você vem e faz aqui, ó. A questão lhe deu 4 gramas. A indústria mandou 4 gramas desse sal, né? Então, tudo que você tem é o 100%. Só que desse valor aqui, ó, 3,63 foi o que rendeu. E rende quantos por cento? X. Ao multiplicar meio pelos extremos, você vai chegar no valor de aproximadamente 90,9% de pureza. Pureza de quem? Pureza do sal, que era o que a questão estava perguntando, tá? Então, veja, um cálculo como esse, ele é um cálculo muito simples, né? Um cálculo que está caindo aí direto nas provas externas, então fica atento a essas dicas. Um beijo e até a próxima aula. Valeu! GWA em ação.